aqui, certo. Deixa. Ó, acho que já tá certo, hein? Acho que já tá aparecendo aí para vocês. Só mostrar aqui o que foi a última coisa que a gente viu, que foi o busca a estrela, né? Que é um outro jeito de usar a heurística para fazer a busca, que ele mostrou usando essa representação aqui. E aí tem aqui representado, né, que foi o exercício. Você pega aqui, ó, para sair de Arad, ele vai usar a distância de Arad até Bucareste e mais o quanto ele já andou, que é 0. Aí ele expande isso daí. É como se expandir, é como se ele foi aqui para Sibiu, então ele gastou 253, que é a distância até Sibiu. Opa, ao contrário. Ele gastou, ó, 140, que é a distância até Sibiu, e 253 aqui é a heurística de Sibiu. Então ele soma esses dois valores do quanto ele gastou para andar até a cidade, que é o 140, mais 253, e fica com esse 393. Faz isso daí para todos, vê qual que é o menor e expande, né? Fazendo isso daí você chega no resultado aqui para chegar até Bucareste, Sibiu, URV e teste e Bucareste, né? Que é onde ele acha aí o menor caminho usando o algoritmo do A estrela. Essa foi a última coisa que a gente viu. Tem até um outro, que foi esse exemplo aqui que passou de exercício aí, que seria sair do A e chegar até o R aqui embaixo. Aí tem outra parte da aula 5 aqui, ó, que é só para complementar o que pode fazer em relação a isso aí. Eu não coloquei os materiais ainda lá nos arquivos que fica lá para você, né? Por enquanto está só esses dois aqui, ó, os dois novos, né, novos da parte de hoje aqui. Depois eu vou atualizar os arquivos que fica lá aparecendo o material da disciplina, atualizar certinho lá para deixar na sequência correta lá. Então, aqui, na parte 5, fala que ele chama aqui de refinamento das estratégias de busca. Então ele mostra aqui como se fosse um resumo das estratégias que já viu. Profundidade e largura são as duas primeiras. Depois o menor custo primeiro, que usa lá o mínimo, a menor distância, como se eu quero ir para São Paulo e não conheço, eu pego a cidade que está mais perto daqui. Então, eu vou para Sarandi, que seria mais perto. Aí a heurística pelo melhor primeiro, heurística em profundidade primeiro, que também era da aula passada, e o A estrela. Aí cada método desse daí, lá no comecinho da parte de busca, comentei que cada método difere pela estratégia de seleção da fronteira. Então, como eu vou selecionar a fronteira, como eu vou expandir o próximo nó, muda para uma estratégia de busca para outra. Eu estou lá que profundidade e largura são os dois tipos que usa a pilha e a fila, né? Então, aí as outras estratégias de busca vai mudar de acordo com isso daí. Por exemplo, busca pelo menor primeiro, pega a menor distância. É como se eu pegasse o mapa lá de Arad e Bucareste, quero sair de Arad para Bucareste, Arad tinha 3 vizinhos, né? É como se ele pegasse, eu vou para o vizinho que está mais próximo de mim, de Arad no caso, né? Isso usando aqui o menor custo primeiro. Se isso daí vai ajudar ou não para chegar em Bucareste, aí depende de como está a representação das cidades. Heurística pelo melhor primeiro, aí, em vez de usar a distância, usa a heurística. A heurística em profundidade primeiro, que aí é o jeito que eu vou adicionar isso daí na minha pilha, né? Profundidade usa a pilha, é o jeito que eu vou adicionar na pilha. E o A estrela, que faz aquela soma lá, da heurística, que é o H, e o G, que é o custo dessas cidades, o custo da distância das cidades. Cada estratégia de busca também pode ser completa ou não. Completa quer dizer que ele vai achar a melhor solução. Completa quer dizer que ele vai achar a solução, não quer dizer que ela é ótima, né? Aí tem um outro critério lá para trás que tinha no slide anterior, que falava se a busca é ótima. A busca ser ótima é se ela acha a menor solução possível. Se ela é completa, quer dizer que ela acha a solução. E espaço é o quanto de memória que vai precisar para fazer isso daí. Esses 3 aqui e o A estrela são exponenciais, quer dizer que vai precisar
de mais memória do que os outros dois aí, o heurístico em profundidade e o profundidade propriamente dito. Comentei também alguns problemas que pode ter quando você está tentando fazer um método de busca desse daí. Um dos problemas é um ciclo desse tipo aqui. Ó. Vamos supor que o grafo tem uma representação desse tipo aqui. Poderia até ter mais coisas aqui, mas um ciclo desse daqui você pode ficar preso, né? O que é ficar preso? Você roda, você coloca um algoritmo desse para rodar, você coloca o algoritmo e espera ele chegar numa solução. Isso daí pode demorar um tempo de acordo com a quantidade de nós que você tem. E se você tem uma representação desse jeito, o algoritmo pode não dar resposta, né? Então aí gera problema na hora de rodar esse algoritmo. E essa representação de ciclos também pode dar problema quando você pega nesses múltiplos caminhos. Esses múltiplos caminhos, às vezes você precisa fazer uma poda. O que seria uma poda? Por exemplo, esse caminho aqui de cima, saindo pelo S, passando por esses nós aqui de cima, ele pode ser irrelevante na hora de você buscar a sua solução. Vamos pensar que a solução é esse nó aqui. O que você poderia fazer? Eliminar esse caminho aqui. Né? Eliminando esse caminho, ele vai tentar traçar o caminho passando por aqui. Né? Como normalmente nesses problemas aí você quer achar uma solução que tem uma menor quantidade de um menor custo, uma menor quantidade de passos, esse caminho aqui de cima não é relevante para a busca. Então isso daí pode ser necessário podar esses múltiplos caminhos para você não ficar preso nesse ciclo, no algoritmo, quando você está rodando isso daí. Aí, algumas possibilidades que podem ser feitas: remover todos os caminhos, né? Ou modificar o caminho, ou garantir que você não vai ficar preso nesse nó. Então, isso daí, cada algoritmo vai fazer de um jeito essa poda. Usando o busca a estrela lá, ele vai garantir que você vai achar o caminho. Como ele é lá, a estrela, ele é completo, ele vai garantir que você vai achar o resultado para a sua busca. E o A estrela ele também é ótimo, então ele garante que você vai achar a melhor solução possível. Se for a menor, ele vai achar essa representação aí. Então você pode pensar lá na ideia de podar múltiplos caminhos, né? Fazer a checagem desses ciclos, ver se você não, como se fosse marcar um visitado na hora do grafo, né? Então se eu já passei uma vez pelo nó, eu marco visitado. Se eu passar a segunda vez por um conjunto de nós, quer dizer que você está passando num ciclo, você está preso num ciclo. Então, fazendo essa checagem aí. Podar os caminhos múltiplos, depende também de como você vai tratar isso daí, e fazer a checagem dos ciclos. Aí, uma outra estratégia de busca, além daquelas que estavam na tabela inicial, é a profundidade iterativa. É um busca em profundidade iterativa, que ele vai fazer desse jeito aqui. É como se eu, partindo desse nó inicial, azinho aqui, ele processa todos os nós à distância 1. Então ele começa com essa primeira representação, marca esse nó como visitado, expandiu, marca esse como visitado e marca o segundo. Não achou a solução, não chegou no objetivo que ele quer, ele vai expandir todos os nós à distância 2. Só que para expandir todos os nós à distância 2, ele também expande todos os nós à distância 1. Então, a mesma representação do distância 1, que é esse pedaço aqui, está aqui quando ele está falando da distância 2. Então, é como se eu quero sair de Maringá e ir para São Paulo. Primeiro eu vou para todas as cidades que têm distância 1 de Maringá. Distância 1, no caso, é a cidade vizinha, né? Não achei, não cheguei em São Paulo, vou para todas as cidades que têm distância 2. Então, e por isso que ele faz essa representação aqui de novo, para daí ir nas cidades aqui que estão à distância 2. Não achou? Vai para a distância 3. Né? Então, só que para calcular a distância 3, ele tem que ir para todas as distância 1,
todas as distância 2 para depois todas as distância 3. Então, eu até coloquei aqui, ó, parece pouco eficiente isso daí, porque você fica gerando esses nós de distância mais curta, você fica recalculando isso daí. É como se peguei todas as cidades à distância 1 de Maringá, Sarandi, e vamos pensar lá no Paissandu. Quando você vai para cidades à distância 2, você vai para Sarandi também e você vai para Paissandu. Então você precisa processar essas cidades de novo. Então isso daí parece ser algo que não é bom usar, mas a ideia do algoritmo em profundidade iterativa é você fazer isso daí, e esses nós no níveis mais alto aqui, os nós que têm pouca quantidade, são os nós representados aqui, por exemplo, em amarelo. E quando você faz isso daí, esses nós são recalculados ou recomputados, aqui que ele chama, em pouca quantidade. Então ele não vai gastar tanto usando esse busca interativa. Então é uma outra possibilidade usar o busca em profundidade iterativa. E também, outra coisa que é importante, que lá no começo eu comentei, é a direção da busca, né, que era fator de ramificação para frente e fator de ramificação para trás. Acho que até coloquei um exercício no fórum aqui, que falava lá, que era para vocês pensarem em problemas que podem ser usar o busca para frente e o busca para trás, o encadeamento para frente e o encadeamento para trás. Então essa direção também vai influenciar na hora de você rodar o seu algoritmo de busca. Então, lembrando que quando eu falo de fazer a busca encadeamento para frente, eu quero sair daqui de Maringá e ir para São Paulo. Eu faço uma busca colocando Maringá como nó inicial. Para fazer o encadeamento para trás, é como se eu colocasse o nó inicial sendo São Paulo com direção para Maringá. Em alguns problemas, isso daí eu consigo fazer, né? Se eu pegar aquela representação do quebra-cabeça de 8 peças lá, que é uma matriz 3x3, né? Eu sei como o jogo tem que terminar. Se for desse jeito aqui, 1, 2, 3, 4, para ser um 5 isso, 6, 7 e 8. Se for para o jogo terminar desse jeito, eu sei que ele tem que terminar assim. Então, nesse exemplo do jogo, eu consigo pensar em um busca encadeamento para frente e encadeamento para trás. Encadeamento para frente seria do estado inicial que eu estou, encadeamento para trás a partir desse daqui. Só que quando está fazendo o encadeamento para trás aí, a ideia é que essas fronteiras se encontram, né? É como se eu nesses dois estados, nessas duas representações aqui, por exemplo, eu tenho que ter do estado inicial, eu chego em um outro estado aqui, vou chamar esse estado aqui de X. E do estado final, que é esse daqui, eu faço o encadeamento para trás e também chego aqui em um estado X. Aí eu sei que, partindo do inicial, eu consigo chegar no X, e do X eu consigo chegar aqui no meu estado final. Então, por isso essa ideia da fronteira se encontrar. Só que dependendo de como você vai usar as estratégias de busca, usando busca bidirecional, não dá para combinar qualquer uma, né? Por exemplo, busca em profundidade nas duas direções pode ser desastrosa, que ele comenta aqui. Que, por exemplo, vamos pensar aqui em um gráfico, busca em profundidade, você pode ter uma árvore desse tipo aqui, ó. Vamos pensar assim. Só que se a solução, vamos colocar vai amarelo aqui mesmo. Se a solução está a partir de um outro nó aqui, desse lado em amarelo, a hora que você pegar a representação da busca para trás, vamos supor que esse nó aqui marcado como X é o nó objetivo, e aqui está o X também. Fazendo o encadeamento para frente a partir dessa representação aqui, você vai chegar no X nesse lado. Só que fazendo o encadeamento para trás, o X ele vai usar esses estados que está representado aqui e vai começar a fazer o busca em profundidade para cá.
Então é como se, não sei se deu para entender isso daí, vou pegar uma outra cor aqui para rabiscar. É como se o busca em profundidade, usando o encadeamento para frente, ele vai gerar essa árvore aqui, algo desse tipo. Usando o busca em profundidade a partir do nó objetivo, que seria esse X, a árvore que ele vai gerar vai ser em profundidade, só que vai ter isso daqui, ó. Então é mais difícil de você se encontrar, você ter esse encontro das duas fronteiras para você usar o busca bidirecional. Então por isso que busca em profundidade pode ser desastrosa, aí você pode não conseguir chegar no resultado. Já o busca em largura, não, busca em largura você garante que as duas fronteiras vão se encontrar. Porque é como se eu pensasse nesse exemplo aqui. Vamos supor que desse estado inicial aqui, só um pouquinho. Voltando, não sei. Ih, apaguei. Não era para apagar. Pensando naquele estado aqui, ó, que era o estado inicial, certo? Eu tenho um estado inicial aqui, quero chegar em um estado X. A partir do estado objetivo aqui, eu também chego no estado X, fazendo o encadeamento para trás. Então, do inicial eu chego no X, do objetivo eu também chego no X. Se eu vou usar aqui o busca em largura, vamos supor, busca em largura, você vai todos os nós à distância 1, depois todos os nós à distância 2, e aí por diante. Vamos supor que, para do inicial alcançar o estado X, vamos supor que ele usa aqui 12 passos. Do objetivo para o estado X, vamos supor que ele usa 22 passos. Qual que é a ideia? Você vai expandindo isso daqui, uma hora você vai chegar no X. Se do objetivo para o X você gastar um pouquinho mais, mas você garante que você vai encontrar esse estado X aqui. Então eu consigo, usando o busca em largura, fazer com que essas fronteiras se encontrem. Tanto que aqui até comenta que o busca em largura normalmente é utilizado em pelo menos uma das direções, né? Para você ir expandindo de um em um, de dois em dois, pensando nos passos, né? De um passo, 2 passos, 3 passos, e aí por diante. Bom, esse aula 5 aqui é pouca coisa, acho que tinha ali 15 slides só que eu comentei. Aí entra nessa parte, mesmo, a parte do 6 aqui, que é o PSR, que é o problema de satisfação de restrição, que é um outro tipo de problema relacionado aí que dá para usar a inteligência artificial para busca. Né? Lá no conteúdo do capítulo do livro aí, né, que é o Russell, agora entra lá no capítulo 6, certo? Então, qual que é a ideia do PSR? Aí é uma representação mais formal, mas eu tenho lá um conjunto de variáveis, né? Esse conjunto de variáveis pode assumir um conjunto de valores, só que eu posso ter restrição para esses valores. Além disso, eu tenho uma função que avalia uma solução, uma atribuição no caso. Essa função de avaliação, ela pode falar, por exemplo, que sair de Maringá e ir para o Rio Grande do Sul, depois ir para São Paulo, é pior do que ir de Maringá direto para São Paulo. Então, isso é uma função de avaliação do problema aí no caso. E o estado, que é uma representação de atribuição. A ideia do PSR, que é problema de satisfação de restrição, é representar isso daí na forma de PSR, problemas na forma de PSR, para trabalhar com as possibilidades que eu tenho em cima do PSR. Um exemplo é a coloração de mapas aí. Não sei se vocês viram isso lá com o Sidão, talvez, qual que é o nome da matéria de vocês lá? Pesquisa operacional, não sei se vocês viram isso, alguma ideia desse coloração de mapas aí. Mas qual que é a ideia aqui do coloração de mapas? Esse é o mapa da Austrália, é como se eu tivesse aqui R, G e B para pintar
esse mapa. Então, eu tenho 3 cores e eu quero fazer como se fosse nos livros lá de geografia, né? Você tem como se fosse estados e eu não quero que, por exemplo, esse estado aqui fique com a mesma cor de um estado que é vizinho dele. Então eu quero que eu tenha uma restrição. A restrição eu posso representar de forma que o WA está ligado aqui com o NT e os dois têm que ser diferentes. Então, isso é uma restrição, bonitinho ali, o conjunto de variáveis, conjunto de restrição. Aqui a representação, você tem um conjunto de variáveis, que são os estados, né? WA, NA, NT, o Q, SA, NSW, o V e o T. Então, essas mesmas representações aqui no grafo, né? Que é o conjunto de variáveis que você tem. Conjunto de restrição, o que você vai ter? Como eu tenho a restrição no meu problema, que um estado que é adjacente a outro precisa ter cores diferentes, eu represento as restrições desse jeito. O WA tem que ser diferente do NT. Além disso, o WA tem que ser diferente do outro estado que ele tem ligação, que é o SA. Isso daqui é para ser um SA aqui diferente. Aí eu precisaria representar, além disso, as outras restrições, né? Cada ligação que você tem aqui, ó, você pode representar como sendo uma restrição. NT e o O, aqui também precisa ser diferente, diferente, diferente. Em todas as ligações das arestas aqui, você vai ter essa restrição, né? Não é porque é uma aresta que é a restrição. A restrição, no caso, é pelo problema. O problema fala que um estado que tem ligação com o outro precisa ter cor diferente, né? Poderia ter um problema que falasse, mesmo que um estado aqui que não é vizinho do outro, precisa ter uma restrição entre eles, né? A restrição não é porque tem uma ligação, uma aresta aqui nesse gráfico. A aresta representa que um estado é vizinho do outro. Então, o WA aqui é vizinho do NT, que é o de cima, e é vizinho do SA. O SA aqui, que é o que é vizinho de quase todo mundo, ó, ele é vizinho do WA aqui, é vizinho do NT para cima, é vizinho do Q para cá, aqui, é vizinho do NSW e do V também, certo? Então, os estados são os estados do PSR, né? O conjunto de variáveis do PSR são os estados. As restrições eu vou ter as cores e vou ter a função de avaliação. Quando você tem várias soluções possíveis, você pode ter ou não uma função de avaliação. Por exemplo, para esse problema do coloração de mapas, qualquer solução é válida, né? Se eu falasse, eu prefiro usar mais a cor vermelho do que a cor azul do RGB, aí você poderia falar que é melhor encontrar uma solução que usa mais o vermelho, né? Mas nesse problema não teria essa função de avaliação. E um estado possível, né, para o problema é quando eu faço uma definição de um valor para uma variável, ou para todas. Então, por exemplo, se eu falo aqui que eu vou usar o R de vermelho para esse estado WA, eu fiz uma atribuição. Então, eu peguei o domínio das variáveis, que é o RGB, peguei um estado possível, que é o meu WA, e fiz uma atribuição. Falei que o WA vai ser vermelho. Então, esse é um estado possível do meu problema. Eu já fiz uma atribuição. Aí, essas atribuições ainda podem ter características diferentes. Por exemplo, uma atribuição consistente ou uma atribuição válida é uma atribuição que não viola as restrições. Então, por exemplo, quando eu coloquei aqui
até apagar algumas coisas aqui. Quando eu coloquei que o meu WA vai ser vermelho, que é o R ali que eu coloquei, essa atribuição não viola nenhuma das restrições que eu tinha aqui. Então, todas as ligações que você tem aqui indicam que você precisa ter cores diferentes, né? Então, essa atribuição de colocar vermelho aqui, ó, não viola nenhuma restrição. Então, essa seria uma atribuição consistente, né? Uma atribuição que é não consistente, por exemplo, se eu colocasse R aqui também. Né? Por quê? Como essas duas regiões são adjacentes, e se elas são adjacentes, quer dizer que elas têm que ser diferentes. Se eu coloquei R e R, é uma atribuição não consistente. Certo? Além disso, uma atribuição completa é quando eu fiz a atribuição para todas as variáveis. Né? Então, uma atribuição completa seria, por exemplo, uma solução para esse problema. Né? Se eu não tenho uma atribuição completa, quer dizer que eu não resolvi o meu problema nesse caso. Né? Então, a ideia do problema aqui é colorir cada região aí usando o RGB e nenhuma região vizinha pode ter a mesma cor. Então, de variáveis lá, as próprias siglas dos estados, o domínio das variáveis, os valores possíveis para cada uma dessas regiões, as restrições. Posso representar diretamente desse jeito aqui, ó, falar que regiões vizinhas têm que ter cor diferente. Um outro jeito de representar isso é isso daqui. Usando esse jeito aqui, ó, WA tem que ser diferente de NT, fica mais formal a sua atribuição. E quando você coloca algo desse tipo aqui, você está pensando na semântica do problema. Né? Você está falando que o problema tem que ter região vizinha de cor distinta. Aqui você já está pensando na representação. Então, na parte de você implementar, é mais fácil você ver algo desse tipo aqui. Né? Aqui, o problema é desse jeito. O problema precisa ter região distinta. Região vizinha com cores distintas. Mas na hora de você implementar algo, é melhor você ter a representação formal disso daí. Tanto que aqui, além disso, ele fala aqui, vou pegar em amarelo aqui. Se eu pegar só o WA e NT, ó, ou o WA é vermelho e o NT verde, ou vermelho e azul, ou verde, vermelho, ou verde e azul, azul e vermelho, azul e verde. Então você tem aí seis possibilidades só para essa atribuição aqui, né? Pensando no WA e o NT, certo? Então isso é uma representação das atribuições para esse problema. Tem solução isso daqui? Dá para pintar esse mapa aqui ou não? Dá para pensar na solução aqui, ó, usando só o RGB, ó. RGB, vamos ver se vocês estão acordados e eu não colocaram só. Cadê? Professor, não tem uma região que tem 4 vizinhos? Sim. O SA, no caso. Isso. Nesse ponto mesmo que eu queria chegar. Qual que é a ideia desse problema? Um dos jeitos de você pensar nisso daí é você olhar aqui, por exemplo, para o SA. Né? O SA e tem 5 vizinhos, né? O V aqui, 2, 3, 4, 5. Você poderia pensar que, se ele tem 5 vizinhos e as cores têm que ser diferentes, como que eu vou pintar isso daí? Sendo que eu só tenho 3 cores, certo? Acho que é isso que pensou. Mais ou menos isso. Só que, por exemplo, o que você precisaria fazer? O SA, eu vou usar uma letra aqui, R. Ou seja, nenhum desses 5 vizinhos vai poder ser R, certo? Porque se eu colocar qualquer um desses outros 5 vizinhos como R, quebra o meu problema, que eu tenho que ter cor diferente. Só que se eu coloco esse daqui como sendo G e pulo esse daqui como sendo G, não tem problema. Mesma coisa o último aqui, ó, que também tem ligação com o R.
Aí eu já usei, já pintei quatro estados usando só duas cores. Agora, para esse NT aqui, só sobrou o B de possibilidade. Para esse daqui, que é o NSW, só sobrou o B de possibilidade. Então, o que eu fiz? Eu comecei a preencher, e faltou, aqui no Tasmania, daí eu poderia usar qualquer um, né? R, por exemplo. O que eu fiz? Eu comecei a resolver o meu problema a partir desse elemento aqui, porque o grau dele é o maior. O que é o grau? A quantidade de ligações que ele tem aqui, ó, que foi o que vocês pensaram aí mesmo. Ó, né? Tem 5 ligações, se tem que ser diferente, eu não tenho 5 cores, é isso mesmo. Só que ele tem que ser diferente entre os 5, então por isso que eu coloquei uma cor para ele. Essa cor, eu não poderia repetir nenhum desses estados. Aí usei o G para um, pula um, G de novo, e aí vai. Então, uma das ideias aqui de resolver esse tipo de problema é você começar a resolver pelo estado que tem o maior grau, né? Pela variável que tem o maior grau. Então, a variável que tem maior grau, essa daqui tem grau 5. Depois, eu tenho alguns variáveis aí com grau 3, né? Que seria, por exemplo, essa daqui tem grau 3, essa daqui tem grau 3, aqui também, algumas têm grau 2, que são essas daqui, esse daqui, 0. Então, uma possibilidade de resolver usando essa ideia do grau, né? Se você começa tentando resolver isso daí de forma aleatória, você pode conseguir chegar numa solução. Então, vou apagar aqui. Então, vamos supor que eu começo aqui colocando uma cor possível aqui para o Q. Se você colocou uma cor aqui para o Q, vou pensar em resolver um estado vizinho dele. Aí tem os 3 vizinhos. Vamos supor que eu venho para cá. Como é vizinho, agora esse NW só pode ter 2 possibilidades. Vamos supor que eu coloco o G. A hora que você colocou 2 aqui, ó, e você tem o SA aqui no caso, que é vizinho dos 2, só sobra uma possibilidade pro SA. Mesmo que, se você vem pro WA aqui, que é esse, e coloca aqui, por exemplo, o B, aí você não consegue chegar na solução. Porque ó, você já usou o R, o G e o B, e esse maior estado aqui, ó, que é o SA, é vizinho dos 3 e não sobrou mais cor. Aí, o que os algoritmos, para resolver isso daí, falariam? Volta um estado, como se fosse, apaga a última atribuição, seria essa do B, tenta partir para outro estado, que seria, vou tentar vir para cá, por exemplo. Vamos supor que eu coloco o B aqui, o G aqui de novo, aqui já é possível colocar o G. Vai para outro estado, aqui agora eu posso colocar o R também. Mesma coisa. Agora, ó, aqui só sobrou de novo o B. Então, mesmo que às vezes você trave em uma solução nesse tipo de problema, os algoritmos falam, como se fosse volta um estado, tenta ir por outro caminho, tenta fazer uma atribuição numa ordem diferente. Então, isso daí influencia na hora de você chegar no resultado para esse tipo de problema. E as restrições, igual tinha lá, a cor de um estado tem que ser diferente de outro. As restrições podem ter características diferentes também. Por exemplo, uma restrição, o domínio de uma restrição, ou ele é discreto, ou ele é contínuo. Por exemplo, eu quero achar a cor de uma peça de carro. Ou ela é R, ou ela é R, G ou B. Aí eu falo do peso de uma peça de carro. Aí você tem desde 0, qualquer valor, até 12, por exemplo. Então aí você está falando do domínio das variáveis, né? Então, em relação às restrições. Lembrando que o domínio aqui, ó, é o R, G e B, né? Vermelho, verde e azul. Além disso, as restrições podem mudar de acordo com a aridade, né? Uma restrição unária só envolve uma variável.
Então, se eu colocasse lá, por exemplo, que a Tasmânia não pode ser verde, né? Não é, isso daí não é restrição unária porque a Tasmânia está sozinha aqui, né? É porque você está referenciando uma variável só. Então, isso é uma restrição unária. Restrição binária, né? Aí você representar. WA tem que ser diferente de NT. Você está relacionando uma restrição entre duas variáveis. E uma restrição enárias seria aí uma representação com mais de uma variável. Então, por exemplo, como se eu pegasse a WA tem que ser diferente do NT, que tem que ser diferente do SA. Então, você está relacionando três variáveis nessa restrição. E restrição também pode mudar de acordo com a natureza. Aí eu tenho restrição absoluta, que não pode ser violada, né? WA diferente de NT, isso daqui não pode ser violado, e restrição preferencial. Essa restrição preferencial é para alguns tipos de PSR, por exemplo, quando vai montar horário de aulas, né, que é elaboração de horários, aí é um problema, talvez vocês viram isso em pesquisa operacional, pode-se usar o PSR e você tem restrições preferenciais. Por exemplo, se eu falo para o Marcelo, a hora que ele vai montar o horário de vocês, ó, se eu falo, eu prefiro não dar aula na quarta-feira, ele vai tentar montar esse horário obedecendo essa preferência. Isso daí pode, às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue. Então isso seria uma referência, uma restrição preferencial. Aí. Então aqui algumas características em relação ao PSR aí, que é o próximo conteúdo aí que a gente vai ver. Tem mais algumas coisas aqui, a gente entra em alguns algoritmos, em como fazer a busca em cima disso daí, mas, deixa eu ver que hora que é, então, achei que ia gastar mais tempo falando disso, mas a princípio era só isso daí, para hoje, né? Do conteúdo da prova, só voltar para cá para mostrar, né, a gente está aqui no 6, né? Essa aula 7 aqui também é em relação a PSR, né? E aí a gente tem esses outros dois aqui que nunca deu tempo de passar, né, nos outros anos aí que eu estava com a matéria. Normalmente eu comentava disso daqui, sei lá, em meia hora, 40 minutos aí em uma aula, só que não cobrava sobre essas duas coisas aqui na prova, né? Ou seja, o conteúdo da prova iria até aqui no dia 7, mais ou menos, aula 7, né? A gente tem aí, mas, se não me engano, mais umas... coloquei aqui mais ou menos, ó, algo desse tipo aqui, né? Que é o conteúdo aí, hoje começou o PSR, mas aqui ficaria só mais esse conteúdo aqui relacionado a PSR. Coloquei aqui exercício, mas provavelmente nessa data aqui passe esse conteúdo ali que eu falei que não cobre em prova, que é a parte do busca local, o algoritmo genético, dá para entrar nisso daí. Não sei se ficaria assim. De novo, aqui ainda está o exercício fórum, que não sei se vai ficar nesse dia aqui. Isso daqui é uma previsão só, né? Montei isso daqui hoje já para ver como que está de conteúdo aí, para saber quanto que falta das aulas, certo? Então isso daqui não está válido ainda, não é certeza que vai ser esse exercício aqui desse dia, certo? Mas então, isso daí de hoje. Exemplo aqui, ó, eu tinha pensado, achei que eu ia gastar mais tempo para falar sobre isso, mas dá para pensar num exemplo para trabalhar com isso daqui. Então, ó, exemplo de problema que pode ser resolvido em PSR. Né? Dependendo lá o problema que eu mostrei ali também antes, que é o quebra-cabeça de 8 peças, será que eu consigo representar aquilo lá descrevendo as variáveis, descrevendo as restrições, e representar isso daí usando o PSR? Né? Então, pode ser que você consiga. Um outro problema que ele tinha ali em algum slide comentava disso daí, né? O 8 rainhas. Mesma coisa, 8 rainhas eu consigo representar isso daí usando o PSR. A criptoaritmética lá que eu já comentei também, Sudoku, também são alguns exemplos que dá para fazer com isso daí. Então, a ideia é pegar algum problema desses, daqueles mini problemas que eu comentei lá na aula 3, no começo da aula 3, se não me engano,
representar, detalhar o que seriam essas variáveis, quais seriam o domínio das variáveis. Então, por exemplo, se você pega o exemplo de coloração de mapa, as variáveis aí, você teria esse mapa aqui, o WA, qual que é o domínio do WA? Ou ele pode ser R, ou ele pode ser G, ou ele pode ser B. Qual que é o domínio do NT? R, G e B. Todos os estados aqui têm o mesmo domínio. Se você pega o Sudoku, um quadradinho do Sudoku, qual que é o domínio dele? Ele vai de 1 até 9. Ou você coloca o 1, ou você coloca o 2, 3 até o 9. Esse é o domínio possível de um quadradinho no Sudoku. Lógico que só vai ter uma solução possível, né? Mas o domínio são todas as possibilidades que você tem para isso daí. Você colocar um número errado lá no quadradinho do Sudoku, você não está violando a restrição que vai falar que você só pode ter um número em ou na coluna, ou na linha, ou no 3x3 lá do Sudoku. Então, descrever as variáveis, o domínio das variáveis e as restrições. Se o problema permitir aqui múltiplas soluções, que é, por exemplo, o caso aí do coloração de mapa, você precisaria descrever uma função de avaliação. Por que que uma solução é melhor do que a outra? Certo? Exemplos disso daí, alguns problemas aí, naqueles mini problemas, tem alguns que dá para usar nessa parte aqui. Certo? Uma dúvida aí no conteúdo? Acho que não, professor.